O primeiro episódio de Attack on Titan é uma poderosa representação do confronto da humanidade com uma força imparável e incompreensível que despedaça as ilusões de segurança e controle das pessoas. A história começa nos apresentando a uma cidade murada, onde a humanidade se isolou dos titãs, monstros gigantescos, semelhantes a humanos, que devoram pessoas sem razão ou aviso. As paredes representam a tentativa da humanidade de criar um ambiente ordenado e controlado, um santuário frágil, onde gerações cresceram acreditando que estão protegidas. Esse senso de segurança, no entanto, revela-se uma ilusão. Em um único instante, a aparição do Titã Colossal, uma criatura tão vasta que se ergue acima das próprias muralhas, destrói não apenas as defesas físicas, mas também o tecido psicológico que mantém a sociedade unida. No coração deste episódio está o jovem Eren Yeager, cuja inquietação inicial e anseio por explorar o mundo além das muralhas contrastam fortemente com a complacência daqueles ao seu redor. Eren está insatisfeito com a aceitação passiva que a vida dentro das muralhas representa. Ele observa a sociedade ao seu redor e percebe sua resignação movida pelo medo, sua relutância em enfrentar os perigos que existem além. Isso fala de um desejo universal por agência e autenticidade, uma crença de que a existência de uma pessoa não deve ser confinada pelo medo e limitações impostas. Quando Eren desafia essa passividade, seu anseio por liberdade assume um significado mais profundo. No entanto, o ataque dos titãs rapidamente transforma esse desejo em algo mais sombrio e desesperado. Quando o Titã Colossal rompe a parede, é como se os piores pesadelos da comunidade ganhassem vida, literalmente destruindo as estruturas que deveriam protegê-los. Os titãs representam uma ameaça existencial. Eles são forças da natureza, incorporações do puro caos que desafiam a lógica ou compreensão humana. A cena horripilante que se segue, cidadãos correndo para fugir, as paredes desmoronando e, finalmente, Eren testemunhando a morte brutal de sua mãe. É uma exploração profunda da impotência e do trauma. A mãe de Eren não é apenas morta, ela é devorada de uma maneira que é tanto aterrorizante quanto simbólica. Os titãs não simplesmente destroem, eles consomem, incorporando o tipo de terror que vai além da morte para evocar medos de aniquilação, de serem apagados por uma força indiferente. Enquanto Eren assiste sua mãe morrer, ele experimenta uma ruptura traumática em sua percepção do mundo. Ele é forçado a confrontar, não apenas a morte de sua mãe, mas a perda de todo o seu quadro de referência para entender a realidade. Seu grito naquele momento é cru e sem filtros. É uma explosão de tristeza, horror e raiva, uma resposta primal a um mundo que de repente se tornou hostil e incompreensível. O trauma tem uma maneira de congelar os indivíduos no momento da crise, e a reação de Eren é uma de impotência, que se torna internalizada, manifestando-se como culpa e fúria. Ele não pode fazer nada para salvar sua mãe, e essa impotência é uma ferida, que começa a remodelar todo o seu senso de identidade. Esta é a origem do que o impulsionará. Um desejo avassalador de destruir os titãs e vingar sua mãe, que se torna a base de sua identidade. No entanto, ao lado de Eren, vemos Mikasa, sua irmã adotiva, que reage de uma maneira surpreendentemente diferente. Enquanto as emoções de Eren explodem violentamente, Mikasa permanece quase inquietantemente composta. Sua resposta mostra uma tendência à insensibilidade emocional, uma tentativa de se distanciar da dor insuportável da perda. A determinação silenciosa de Mikasa neste momento reflete uma espécie de estratégia de sobrevivência, uma capacidade de compartimentalizar, de colocar de lado as emoções para se proteger do impacto da tragédia. Ela incorpora uma resiliência, e não é sobre bravata ou heroísmo, mas uma força interna e silenciosa. Esse estoicismo contrasta com a fúria expressiva de Eren, revelando as diversas maneiras como as pessoas reagem ao trauma. Enquanto a identidade de Eren é remodelada pela sua determinação de vingança, a de Mikasa é fortalecida pela sua capacidade de suportar, sem se render ao desespero. Os próprios titãs, essas entidades massivas e sem mente, são mais do que apenas antagonistas, eles simbolizam uma força além da compreensão humana, uma personificação do medo existencial. Sua forma humanoide e agressão sem mente os tornam disturbadoramente familiares, mas completamente alienígenas, apresentando um perigo que a humanidade não pode entender ou controlar completamente. Ao encontrar os titãs,
as pessoas dentro das muralhas são forçadas a confrontar uma verdade fundamental e aterrorizante sobre o universo, que ele é imprevisível, muitas vezes hostil e indiferente ao sofrimento humano. Nesse sentido, os titãs não são apenas ameaças físicas, mas representações de um universo que opera além da moralidade ou lógica humana, um universo que destruirá sem razão ou remorso. Essa realização desestabiliza os habitantes da cidade e acende um medo generalizado, pânico e até comportamentos irracionais, enquanto eles lutam para compreender a realidade que destruiu suas vidas. Além disso, a invasão dos titãs não afeta apenas Irulan e Mikasa. Ela reverbera por toda a comunidade, criando um trauma coletivo. Os habitantes da cidade murada compartilham o horror e a impotência, e a brecha na muralha representa uma ruptura na psique comunitária. O medo que antes estava adormecido agora emergiu à superfície, e a ordem social começa a se desmoronar. Cenas de pessoas fugindo, crianças chorando e famílias sendo separadas, revelam as profundezas do desespero que os titãs evocam, transformando o que antes era uma sociedade estruturada em uma massa caótica de indivíduos focados apenas na sobrevivência. Esse trauma coletivo tem um efeito de união, as pessoas estão unidas pelo sofrimento compartilhado, mas também são afastadas pelo impulso primal de escapar e sobreviver. A quebra da coesão social é uma representação realista de como as comunidades reagem a crises súbitas e avassaladoras, onde a prioridade muda de manter a ordem social para a sobrevivência individual. Após a morte de sua mãe, a transformação de Irulan torna-se o foco. Onde antes ele era um garoto inquieto e curioso, agora ele é movido por um único propósito: destruir os titãs. Sua fúria e determinação não são apenas reações à sua perda, mas a formação de uma nova identidade. A obsessão de Irulan por vingança é tanto um mecanismo de enfrentamento quanto um propósito, uma maneira de canalizar seu trauma em algo que ele possa segurar. Sem esse propósito, ele ficaria com nada, além de sua dor e impotência. No entanto, há um lado mais sombrio nessa nova motivação. A fixação de Irulan em matar os titãs é consumidora, cegando-o para outras perspectivas e objetivos. Sua transformação, embora poderosa, não é puramente redentora, ela sugere um futuro onde essa obsessão pode, em última análise, levá-lo por um caminho de autodestruição. Sua determinação em erradicar os titãs é tanto sua força quanto sua possível ruína, sugerindo que a linha entre resiliência e obsessão é frequentemente fina e frágil. A violação da muralha pelos titãs marca uma transição para todos os personagens, da inocência à experiência, de vidas passivas dentro das muralhas para vidas ativas e impulsionadas pela sobrevivência fora delas. A raiva de Irulan e a resiliência silenciosa de Mikasa os colocam em caminhos que refletem as complexidades de lidar com o trauma, cada um incorporando diferentes estratégias de sobrevivência, em resposta a um mundo que se revelou hostil e caótico. O episódio não apenas retrata a tragédia de um único garoto perdendo sua mãe, é uma meditação mais ampla sobre a confrontação da humanidade com forças que não pode controlar. Ao lançar seus personagens nessa realidade aterrorizante, o episódio revela a essência da sobrevivência humana, o instinto de lutar, de proteger e de encontrar significado mesmo quando confrontado com forças que parecem sem sentido. Em última análise, este episódio de Attack on Titan é uma poderosa reflexão sobre o que significa viver em um mundo cheio de incertezas, medos e o potencial para perdas avassaladoras. Revela como o trauma pode remodelar os indivíduos, empurrando-os a buscar propósito e significado, mesmo enquanto os consome. Para Irulan, o desejo de lutar contra os titãs torna-se uma identidade, um propósito que transcende sua dor. Para Mikasa, a resiliência não é uma escolha, mas uma necessidade, uma forma de seguir em frente mesmo, diante de um horror inimaginável. Juntas, suas respostas ressaltam a dualidade do trauma. Ele pode destruir, mas também pode inspirar força e determinação. No entanto, o custo dessa força é alto, e o episódio nos deixa com a inquietante pergunta de se o impulso humano de sobreviver pode, às vezes, se tornar uma prisão criada por ele mesmo. Em um mundo onde a segurança é uma ilusão e a sobrevivência exige sacrifício, Attack on Titan nos convida a refletir sobre a natureza da resiliência, os limites do controle e a coragem necessária para enfrentar o desconhecido.